Bem, galerinha, beleza? Vou tentar auxiliar vocês aí com videoaulas, ok? Ajudando a professora Edla, tá? Como eu puder. E não estarei muito presente em sala de aula, mas estarei presente com esses vídeos, tentando auxiliar vocês, tá certo? Com as teorias referentes ao direito tributário, ok? Então vamos lá. Tá aí que nós vamos ver durante todo esse curso. Espero que a gente consiga concluir. É muita matéria, tá certo? Só esses 6 tópicos aí você pode colocar aí em torno de 400, 300 folhas, tá certo? De um livro de direito tributário. Então é muita coisa. Definição, características dos tributos, espécies tributárias, competência tributária, princípios constitucionais tributários, muito denso. Obrigação tributária e o crédito, que é uma das coisas mais importantes que vocês vão aprender, questão do crédito. Ok? Então vamos dar aqui um pouco o início, vamos tentar falar um pouquinho sobre a origem, tá certo, dos tributos e daí dar encaminhamento nessa parte inicial. Bem, a origem todo mundo sabe, né? Todos esses estados ou essas civilizações antigas, elas utilizavam, tá certo, a cobrança de tributo obrigatório. Inclusive, todos sabem, né, que nesses tempos remotos, a vinculação da questão do Estado e da religião era coisa muito imbricada. Você sabe bem que o Estado precisava da mantença, mas ele arrancava o tributo através da força. Então, o tributo tem a sua origem e remonta aí nos antepassados, nas grandes civilizações, tá certo? Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, todos esses estados aí cobraram tributo, só que era obrigatório e ele arrancava de você, você não tinha muita opção de dizer que não ia fazê-lo, ok? Hoje é bem dessa forma, só que hoje em dia tem lei, tem o fato gerador, tem coisas, né, que tem determinados procedimentos jurídicos que devem ser seguidos para que você consiga, né, dizer assim, eu tenho que pagar tributo, tá certo? Então, via de regra, a origem do tributo remota a tempos passados, ela estava vinculada, os estados eram vinculados à religião e sempre para a manutenção do estado como um todo. Até hoje é dessa forma, tá? Nós sabemos muito bem disso daí, tá certo? Até hoje serve para a manutenção dos estados. O que é que acontece? Com a introdução, né, a introdução da divisão jurídica mais adequada na era moderna, então o Estado, que naquela época tem essa separação de Estado liberal, né, e o Estado liberal virou Estado-providência, né? No entanto, todo mundo sabe que mesmo na era antiga, na era média, na era moderna e na era contemporânea, o tributo ele serve para custear o Estado. Pronto. Só que o Estado hoje é um Estado de direito. Todo direito tributário ele precisa passear dentro da lei. Você não pode ter nenhum procedimento tributário que não esteja juridicamente atachado em lei. Tranquilo? Fácil. Entendendo que o tributo serve para custear o Estado. Dessa forma, manter o Estado. Como é que a gente mantém o Estado? A atividade financeira do Estado ela está dividida em algumas coisas, alguns pontos. O primeiro dele é a prestação de serviço público. Apesar dos pesares, né, o tributo ele sustenta a prestação dos serviços públicos, mesmo que não, né, a gente sabe, hoje em dia não é muito bem prestado, não é? Mas tem aí. Exercer o poder de polícia, tá? Aí nós podemos ter N possibilidades da questão da fiscalização, a questão mesmo da polícia propriamente dita, a segurança. Mantém também a saúde, mantém os serviços, mantém a educação, né? E por fim, o Estado ele precisa dessa atividade financeira do Estado e a receita pública, né, juntamente com os tributos, é uma das partes mais importantes para que tenha essa mantença aí, a intervenção também no domínio, né, econômico. Então, a atividade financeira do Estado, para se manter, ela precisa de o quê? Receita. Sem receita, provavelmente o Estado não sai nem do lugar, né? Provavelmente, sem essa questão aí dessa capitalização de recursos, vocês que são contadores ou administradores ou juristas sabem, sem capitalização de recursos, nenhum desses serviços seriam prestados, tá certo? Nenhum desses serviços seriam prestados à sociedade, ok? Por bem ou por mal, mesmo sendo serviços de baixa qualidade, você tem que entender que há uma prestação de serviço, há um custeio, e esse custeio precisa ser mantido através de quê? De receitas. Beleza? Fácil demais. Então vamos definir. O que é o direito tributário, então? Um conjunto de normas de direito público,
onde existe uma relação entre o Estado e o contribuinte, uma relação, nesse caso, legal, obrigacional, tá certo? Porque o contribuinte ele não tem a opção, né? Não existe a opção, ok, de discutir quando o fato gerador incorre, mas vamos lá, correspondente à instituição, fiscalização e arrecadação de tributos. Então você está vendo aí que esse conjunto de normas de direito público que vai tratar da relação entre o Estado e o contribuinte, tá certo? Nós chamamos de quê? Direito tributário. Entendendo que o direito tributário é um ramo do direito como um todo. Lembrando sempre que o direito ele é uno. A gente separa, tá certo? A gente dá autonomia aos direitos só para facilitar os estudos, ok? Então, observação é uma relação obrigacional. Uma obrigação legal obrigacional. Significa que incorreu o fato gerador, infelizmente, você como contribuinte, eu como contribuinte, nós não temos a opção de dizer que não vai pagar. Ao menos que o Estado esteja cobrando de forma indevida, aí você vai entrar com os devidos mandados de segurança ou processos administrativos, judiciais, para discutir o pleito, tá certo? Então, relação obrigacional. Quais são os elementos que o tributo precisa? Não só o tributo, como qualquer relação jurídica, mas a relação tributária ela é formada por partes. Nesta parte, o Estado está, quer dizer, uma das figuras dessa relação, uma das partes, no caso, a parte ativa é o Estado. Existe uma prestação, tá certo? No caso, a prestação jurídica, né? É exatamente o que? Prestar o pagamento, dar alguma coisa ou fazer alguma coisa. E o vínculo jurídico que está na lei tributária e na Constituição. Hoje em dia, uma boa parte dos mandamentos são constitucionais na área de direito tributário. Beleza? Então vamos continuar. Qual é a natureza, né, do tributo? Qual é a natureza do direito tributário? Lembrar, direito público. Na verdade, eu não acredito em direito privado, né? Eu acho que todo direito é público, apenas as normas são dispositivas ou cogentes. Isso aí a professora pode explicar para você melhor, ou outros professores de introdução já devem ter explicado. A norma dispositiva é aquela que eu tenho a capacidade de discutir a relação, porque é uma relação privada. Eu consigo discutir os termos. A norma cogente, infelizmente, não. É uma norma mais dura, o núcleo é mais duro, é mais difícil você conseguir discutir qualquer coisa nesta norma. Ok? Então, a natureza do direito tributário é direito público. Vem uma norma do Estado, é relação do Estado para o contribuinte. Tá certo? Ela é obrigacional porque vincula o Estado ao contribuinte. Não é um contrato. Né? Apesar de que, para mim, existe uma teoria contratual de todas as coisas, de todos os direitos. Mas aqui não é um contrato propriamente dito, não há uma assinatura, aqui incorre um fato gerador e pronto, você já está apto a pagar o tributo. Então a obrigação ela vem da lei, então é uma relação obrigacional legal, a lei determina isso, tá certo? São regras, tá certo? De caráter geral e atinge a todo mundo. Em outras palavras, esse direito público obrigacional é um direito comum que atinge a todo mundo. Incorreu no fato gerador normativo, você vai ter que ser considerado contribuinte, que é uma das coisas que eu discuto muito. Nós não somos contribuintes. Se nós somos coagidos, né, a pagar, contribuição não é. Contribuição para mim é uma coisa espontânea, como numa igreja, né, ou você doa alguma coisa a alguém. Mas nesse caso nós não estamos contribuindo, não. Nós somos forçados mesmo. Né? Eu acho que a legislação tributária, a doutrina tributária, quis apenas aliviar a barra do cidadão comum, chamando ele de contribuinte. Beleza? Mas lembrando, aquilo que eu falei para você, o direito, de modo geral, o direito tributário, ele possui uma autonomia. Ele desfruta de autonomia dos demais ramos. Por quê? Para fins didáticos, você tem que lembrar o quê? Existe uma autonomia relativa desse direito. Por quê? Porque ele tem institutos próprios, como eu acabei de falar, tem a obrigação tributária, o crédito, o lançamento, a substituição, a capacidade, a competência. Tudo relacionado ao tributo. Tudo relacionado ao direito tributário. Existem normas próprias. Temos aí a Constituição, temos o Código Tributário Nacional, nós temos a legislação do imposto de renda, do ICMS, aí vai.
N legislações específicas para cada tipo de tributo. Né? E nós temos os princípios que são voltados exclusivamente para o direito tributário, que devem ser respeitados. Legalidade, anterioridade, isonomia e retroatividade, vedação ao confisco, todos esses tributos aí. Né? Então você está vendo que existe uma autonomia porque existem institutos próprios, normas próprias e princípios próprios. Mas de verdade o direito ele é uno. Eu não consigo separar. Quando eu vou entrar com uma ação judicial, por exemplo, na área tributária, eu tenho que olhar o Código de Processo, tá certo? Civil. Eu tenho que olhar um Código de Processo Penal se, no caso, tiver relação também com crimes penais. Então, eu tenho que observar a Constituição Federal, eu tenho que olhar os procedimentos administrativos, se for entrar, né, administrativamente. Então, o direito ele é um, ok? Além disso, como ele tem autonomia, houve uma separação aí do direito financeiro, apesar de estar dentro do direito financeiro, no meu ponto de vista. Mas como o direito tributário ele ficou tão grande, mas tão grande, enorme, né? Ele é um direito enorme hoje em dia. Ele é tão grande, tão enorme, que ele precisou ser separado do direito financeiro. O direito financeiro estuda receita pública, despesa pública, orçamento e crédito. Enquanto o direito tributário ele está preocupado apenas com as receitas tributárias, ou o que nós chamamos de receitas derivadas. Tá? Então, querendo ou não, a gente pode dizer que o direito financeiro ele é mais abrangente do que o direito tributário. Mas o direito tributário, como ele está tão específico, tem tanta norma, né, relacionada a ele, ele tem, hoje em dia nós temos essa separação aí, e para fins didáticos de estudo é até interessante que você, né, tenha essa separação mesmo. Beleza? Fácil demais. Agora temos aqui, ó, o objeto de estudo. E é que a gente vai estudar o tributo. Acabou. O que é o tributo? O tributo são as receitas que nós chamamos de derivadas. É um tipo exclusivo de receita da grande receita pública, tá certo? O direito financeiro, tá certo? Nós vamos estudar exclusivamente os tributos e suas respectivas relações, tá bom? Entendendo que o direito tributário tem uma vinculação direta com o direito financeiro, o direito administrativo e o direito constitucional, que a gente não pode deixar de ver de jeito nenhum. Vou tentar ajeitar, meus amigos, esse slide aí na próxima gravação, tá? Peço desculpa por ter ficado dessa forma, mas você está entendendo. O direito tributário, apesar de ser separado, ele precisa de procedimentos administrativos e precisa de procedimentos, né, do direito financeiro, assim como ele tem que olhar sempre para a grande Constituição. Tranquilo? Fácil demais. Então, esses conceitos iniciais aí do objeto de estudo, você já sabe. Os princípios nós vamos estudar futuramente e a gente vai ver que existe realmente essa autonomia. Agora aqui, rapidinho, preste atenção. O CTN em vigor, aquilo que ainda vigora no CTN. Esses artigos do livro 1 aí, gente, são os que estão em vigor. Quando a Constituição mudou, tá certo, em 88, muita coisa, muitos artigos referentes ali do nosso CTN não tem mais validade. Alguns, mas esses aí que estão elencados no livro 1, eles estão em vigor. E o livro 2 todo ele está em vigor, ok? Sendo hoje complementado por quem? Sendo complementado, tá certo? Pela Constituição, que hoje é a nossa maior fonte de riqueza na área tributária, porque a Constituição abarca muita coisa, muitos artigos referentes ao quê? Ao direito tributário. Beleza, galera? Fácil demais. Nosso próximo vídeo eu vou corrigir, tá certo? Peço desculpa, eu vou corrigir aquele slide e nós entraremos em sistema tributário, falando das definições, as características dos tributos, tá certo? Dando continuidade ao nosso estudo. Beleza? Até a próxima, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.